Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, em paz com você, como deve ser. Hoje nós temos aqui a nossa leitura e reflexão de Êxodo, capítulo 18. Acompanhe comigo então, por favor. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou-lhe dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também a todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhes respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e lei de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você fizer assim, e se Deus assim ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Lemos Êxodo 18. Agora vai à frente, Pai, esteja nos ajudando a refletir sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, capítulo 18 de Êxodo, aspectos relacionados aí sobre liderança, sobre gestão, sobre mentoria. A Bíblia é esse manancial de vida prática para nós. E Êxodo 18 narra então o reencontro de Moisés com seu sogro, Jetro, e a sua sábia intervenção ao notar que Moisés estava sobrecarregado ali na liderança. Então vamos dividir o capítulo aí em alguns blocos estruturados, 4 blocos. Vamos lá pelo primeiro, o reencontro familiar, ali do versículo 1 até o 12. Jetro, sacerdote de Midian, toma conhecimento de todas as maravilhas que Deus operou para libertar ali o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. E ele vai ao encontro de Moisés no deserto, levando consigo Zípora, a esposa de Moisés, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. E Moisés relata então detalhadamente, tintim por tintim, a Jetro como o Senhor livrou
eles do faraó e dos egípcios. E Jetro, então, em adoração, alegra-se profundamente, bendiz ao Senhor, confessando ali no versículo 11, o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Oferece holocaustos e sacrifícios a Deus, e toda a liderança ali, na verdade, né, de Israel, se reúnem com Jetro, Arão, para comer ali o pão na presença de Deus. Olha só, peraí, mas a Zípora, vamos ver ali, os seus filhos não estavam ali com Moisés, lá na hospedaria, quando eles estavam indo para o Egito? Agora parece que eles estão vindo de novo, como que é isso? Mistério? Não, olha só, vejamos lá primeiro em Êxodo capítulo 4. Moisés levou a esposa e seus filhos montado num jumento e partiu com eles de volta para o Egito. Inclusive, ali que ocorreu aquele episódio ali misterioso que a gente já conversou, da circuncisão do filho mais novo, e uma estalagem ali no caminho, lembram-se? E o que aconteceu depois disso? O próprio texto aqui de Êxodo 18, no seu versículo 2, vai mencionar isso aqui. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Isso, o que está acontecendo aqui, é que esse texto nos dá essa resposta para essa lacuna. Primeiro, por quê? Porque é o seguinte, a Bíblia não registra o momento exato em que Moisés mandou a sua esposa Zípora e seus filhos de volta a Jetro, mas a maioria dos estudiosos aqui concorda que isso aconteceu logo após aquele incidente ali da hospedaria, ou então quando Moisés se encontrou com Arão no deserto. Por quê? Sabendo que enfrentaria o faraó ainda quando estava indo para lá e que o Egito passaria ali pelas pragas, Moisés, até talvez por prudência ali para proteger sua família, decidiu enviá-los de volta para a segurança da casa de Jetro lá em Midian. Agora que o povo estava liberto e acampado ali perto de Midian, Jetro os traz de volta para o reencontro. Então é isso, tá? Então não tem ali o versículo 2, ele não está mal colocado, ele só está fazendo ali o que o autor ali desse livro está falando para não ter um conflito desse entendimento que a gente pensou, mas como que ela estava voltando de novo? Não, está explicado aqui que Moisés tinha enviado eles após esses episódios e agora eles estavam ali vindo para encontrá-lo. Bom, outra coisa, a fé de Jetro e os sacrifícios do Senhor, dos versículos 9 e 12. Bom, Jetro era o sacerdote de Midian, certo? Os midianitas eram descendentes de Abraão, sim, mas através ali da sua segunda esposa, que é Quetura. A gente já viu isso em Gênesis 25. Então, isso demonstra que eles tinham uma herança histórica sobre o Deus de Abraão. Mas, com o tempo, eles misturaram essa fé com o politeísmo das outras regiões ali práticas que havia na região. Então, por que ele oferece esse sacrifício agora, gente? É o seguinte, o versículo 11, então, para a gente, é a chave dessa virada espiritual, sabe? Por quê? Porque ao ouvir os relatos ali de Moisés sobre as pragas e a abertura do Mar Vermelho, não tinha jornal naquela época, né? Não tinha também internet, né? O WhatsApp para mandar as mensagens. Ali, Jetro ficou sabendo e Jetro tem uma revelação prática e pessoal ali do poder de Deus. Ele mesmo confessa no versículo 11, agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. E ao oferecer holocaustos e sacrifícios ali no versículo 12, o que está acontecendo? Ele está prestando um culto de gratidão e reconhecimento ali ao Deus de Israel. É bem verdade, vamos dizer assim, que não foi uma conversão formal ali à nação de Israel, mas foi um reconhecimento teológico, espiritual, de que Deus de Moisés era o Deus verdadeiro e supremo. Arão e as lideranças ali participarem da refeição com ele demonstra que eles aceitaram esse ato como um culto legítimo ao Senhor. E aí, numa outra informação, né? Ali a gente tem o cumprimento de uma promessa antiga. Por quê? Quando Jetro e Moisés se encontram, ali no versículo 5 que nós lemos, o texto faz questão de dizer ali que o encontro aconteceu no deserto, perto do monte de Deus. Perto do monte de Deus. Esse monte, gente, é o Monte Horebe ou Sinai. Se você puxar pela memória, como nós já vimos lá em Êxodo 3, no versículo 12, quando Moisés estava ali diante da sarça ardente, ali com medo, dando desculpas, Deus fez uma promessa muito específica para ele ali. Eu estarei com você. Essa será a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse momento. Então, ao chegar aqui em Êxodo 18, Moisés
finalmente está ali, naquele mesmo monte, e não mais agora como um pastor fugitivo, mas como o libertador de uma nação, cultuando a Deus ao lado ali de seu sogro. Isso é a prova visual e histórica da fidelidade e do cumprimento da promessa de Deus, como nós vimos aqui. Então, o que acontece é o seguinte, que Deus cumpre a sua promessa, como nós vemos ali no versículo 5. E a origem do termo shalom no encontro. Veja só, no versículo 7, a NVI que nós lemos aqui, ela diz que Moisés e Jetro se saudaram mutuamente. Bom, no original hebraico, o texto diz literalmente o seguinte, que eles perguntaram um ao outro pelo seu shalom. A versão mais próxima que a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, da Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, pelo seu shalom, então, entraram na tenda. Então, naquela cultura ali, gente, naquela cultura semita, desejar ou perguntar pelo shalom de alguém não era apenas oi, tudo bem? E aí, bro, como é que você vai? Tudo certo? Não, gente, significava investigar a fundo se a pessoa estava experimentando ali uma integridade, uma saúde, prosperidade, harmonia familiar e paz com Deus. Olha só essa paz mais ampla, esse diálogo inicial mostra então que apesar da distância e do tempo longe da esposa e dos filhos e do sogro, o vínculo de cuidado integral e afeto ali teológico entre Moisés e Jetro permanecia intacto, permanecia ali, digamos assim, inabalável. Bom, agora partamos para o bloco número 2, o problema da centralização, ali nos versículos 13 a 16. Jetro, então, no dia seguinte, fica ali observando, de tocaia, a rotina de Moisés e nota um problema de gestão. Ele nota uma sobrecarga. Moisés senta-se como juiz do povo e as pessoas ficam ali ao seu redor desde a manhã até o pôr do sol, em pé. E ali questionado por Jetro, a justificativa que Moisés dá é que o povo o procura para consultar a Deus e que ele precisa decidir as questões entre eles, ensinando-lhes os decretos e as leis divinas. Olha só, a intenção dele era muito boa. Só que o que acontece, Jetro dá um diagnóstico ali, começando o bloco 3, dos versículos 17 até o 23, um diagnóstico sincero e direto para ele, ó. Preto no branco, aqui é reto o negócio, papo reto. O que você está fazendo não é bom, viu, Moisés? Você e seu povo vão ficar esgotados, então o trabalho de vocês é pesado demais, você não pode executar ele sozinho. E aí Jetro propõe uma mentoria baseada em 3 pilares. Primeiro, ensinar os decretos, as leis ali, certo? O caminho que deve andar e os deveres que eles devem cumprir. O segundo, gente, é o seguinte, é o critério de seleção. Que ele escolhesse homens capazes, tementes a Deus, de confiança e que rejeitem a desonestidade, no versículo 21. E também ali a estrutura da delegação, da descentralização. Estabelecer esses homens como chefes de 1000, de 50, de 100, de 10, entendeu? Eles julgavam as causas ali rotineiras, as mais simples, e apenas os casos mais graves seriam trazidos a Moisés. De onde veio essa sabedoria administrativa de Jetro, A gente vai ver dos versículos 3 até em diante. Bom, Jetro, você já sabe, teve 7 filhas, inclusive Moisés casou-se com Zípora, e ali Jetro era um líder com uma família numerosa e de mulheres, ainda gerenciar então essas propriedades, os pastores em uma região desértica e árida e hostil, certamente deu a Jetro uma vasta experiência em mediação de conflitos, liderança e logística. Além disso, também tem fatores essenciais para a gente poder olhar para essa sabedoria. Olha só, primeiro a experiência de vida e maturidade dele, Jetro era um homem mais velho, líder do seu próprio clã e acostumado ali a governar. Então ele também tinha, naquela situação específica, o olhar de fora, livre daquele cansaço físico e mental esgotante que estava ali cegando Moisés para o problema. E depois a sabedoria divina e natural, em que Deus usa a sabedoria prática e a experiência humana para organizar a sua obra. O conselho de Jetro, então, não foi uma profecia direta, mas uma sabedoria administrativa que foi abençoada por Deus. Note ali que o próprio Jetro diz no versículo 23, se você fizer isso e Deus assim ordenar, você será capaz de suportar. Ou seja, ele, Jetro, submete a sua sabedoria para que Moisés coloque ao crivo do Senhor. Olha só que interessante essa lição de humildade que Jetro nos dá. Seguindo ainda para o bloco 4, a última, o último bloco que eu falei a vocês, e é de fato o último, do versículo 24 até o 27, nós temos a questão de mansidão e sabedoria de Moisés ao acolher integralmente o conselho do seu sogro. Moisés então escolhe os homens capazes, monta a estrutura hierárquica de liderança e delega a autoridade. O peso do governo que estava sobre os ombros de Moisés
agora passa a ser compartilhado. E com a transição então de liderança concluída e a saúde da comunidade preservada, Moisés despede-se de Jetro, que retorna para sua terra. Olha só a lição que nós temos aqui da beleza de ouvir conselhos de quem nos ama. Versículo 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Olha só que lindo, né? E a gente vai lembrar aqui de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que fala que na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros há segurança. Mas a atitude de Moisés vai além. Moisés revela aqui uma humildade e uma mansidão que são extraordinárias, são dignas de nota. Pense na situação lá. Moisés tinha acabado de derrotar o maior império do mundo, tinha visto o mar se abrir, falava com Deus face a face e liderava milhões de pessoas. Ele tinha então todos os motivos humanos para ser soberbo e dizer assim: peraí, Jetro, quem que é você? Um pastor de ovelhas lá do deserto, agora você vem me dizer como é que eu devo governar? No entanto, a gente sabe que havia uma dívida de gratidão entre genro e sogro. Olha que coisa bonita, né? Não sei se você já vivenciou isso, eu tenho uma experiência muito boa para falar do meu finado sogro e do meu relacionamento com ele, realmente de pai e filho, mais próximo inclusive do que o meu pai biológico, mas isso é uma alegria que a gente tem. Mas mais que isso, então, Moisés aqui, ele reconheceu o amor, reconheceu a experiência, reconheceu o desejo sincero de ajudar de Jetro e que vinha desse coração do Jetro, do sogro dele. Aceitar conselhos de mentores experientes ou que nos querem bem é um dos maiores sinais que nós podemos demonstrar de maturidade espiritual e de inteligência emocional que um líder pode mostrar. A liderança cristã, gente, e a teologia prática, elas se fortalecem justamente quando nós temos a humildade para ouvir quem caminha na vida há mais tempo do que nós. E a lição central, então, de Êxodo 18, o que é? É que a liderança saudável espiritual, ela não caminha de forma isolada. A centralização gera esgotamento, sim, gera o burnout, tanto no líder quanto nos liderados, quanto na comunidade. O cuidado mútuo, o ensino claro das diretrizes divinas e a descentralização de responsabilidades, a delegação de responsabilidades, preservam o bem-estar de todos e fortalecem o corpo, longe de ficar ali com esse desgaste que está havendo. E qual que é o desafio pessoal para nós hoje, baseado em Êxodo 18? Que cada um de nós examine honestamente a própria rotina para identificar as áreas que a gente está tentando carregar pesos e resolver conflitos, sozinho, reconhecendo então a necessidade de renunciar à nossa autossuficiência, à centralização de tarefas para abrir espaço para mentoria, para sabedoria de conselhos experientes e para partilha de responsabilidades em comunidade. Que a gente peça a Deus que nos conceda a humildade de Moisés para ouvir a sabedoria prática que Jetro quer nos dar para a gente discernir, né? E o que realmente edifica a nossa vida e preserva o nosso bem-estar mental e espiritual e emocional. Espero que você tenha gostado do nosso café. Café com Jesus, que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!